E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou resumir pra vocês o Isekai Oni Turn Kill Oni-san. Resumindo, nesse anime um Zé Ninguém entrou em um Isekai completamente fraco, até que do nada a sua irmã apareceu nesse Isekai também, e ela, diferente dele, é muito overpower. Tudo se inicia com o nosso protagonista caminhando em direção a 3 orcs que estavam devastando uma vila. Esses 3 orcs são bem fortes, e ao verem um único aventureiro sozinho, eles começam a tirar sarro da cara dele. Em resposta, o nosso protagonista, chamado Asahi, diz para os orcs que é melhor não mexer com ele. Então, quando um dos orcs avança em direção ao Asahi, ele é instantaneamente derrotado pela irmã do Asahi, que já foi lá e derrotou mais um orc, deixando apenas um único vivo. Depois disso, a cena corta e vemos que o Asahi perdeu a sua vida salvando uma garotinha, e mesmo tendo morrido, ele ainda estava feliz por ter salvo a garota. Do nada, o Asahi se vê envolto por uma luz que o leva a cair até um círculo mágico e um mundo de fantasia. E como esse protagonista é um otaku, ele simplesmente sai pela cidade andando todo animado. Então, a primeira coisa que ele faz é vender o seu celular para comprar alguns equipamentos, zero a preço por bens materiais. Logo em seguida, ele vai até a guilda de aventureiros e se cadastra para começar a sua primeira missão. Sendo um iniciante, o Asahi deveria ter ido realizar uma missão de rank coelho, mas por algum motivo, ele acabou dando de cara com uma lagartixa voadora enorme. Então, enquanto ele corria e xingava esse mundo de jogo difícil, chegamos na incrível cena onde o Asahi não tem mais para onde correr, e por isso, ele grita o nome da sua irmã o mais alto que ele pode. E quando ele faz isso, a irmã dele spawna nesse mundo se sentindo muito poderosa e inteligente. E por incrível que pareça, a tal da Maia derrotou a lagartixa voadora com apenas um único soco. Feito isso, ela agarrou seu querido irmão e confirmou que ele é realmente o Asahi. E de acordo com a Maia, o Asahi não morreu. Na verdade, ele ficou em coma, e enquanto ele estava na cama, ela ouviu ele falando sobre um outro mundo. Por isso, ela tomou uma atitude adulta e começou a bater a sua cabeça na parede, até que do nada, a atitude adulta dela meio que deu certo e ela veio parar nesse mundo. Resumindo, os dois agora estão presos nesse Isekai juntinhos. Depois disso, a cena corta para o último orc sendo deletado pela Maia. E vendo ela fazer isso, o Asahi pensou que ela estava brava pelos orcs terem estragado a vila. No entanto, a raiva dela vinha do fato dos orcs terem falado mal do Asahi. No fim, por conta do machucado na bochecha do nosso protagonista, a Maia pulou em cima dele para tratar esse ferimento. E nesse momento, os aldeões apareceram chamando o Asahi de grande herói. E graças a esses feitos, o nosso protagonista subiu para o rank ogro na guilda. E agora, o maior medo dele é receber a maior punição da guilda, que no caso, é uma punição dada àqueles que mentem sobre sua verdadeira força. Então, ao sair da guilda, ele pede para sua irmã ocultar a sua força e seus status. E ao olhar as estatísticas dela, o nosso protagonista vê que ela é tão poderosa que o poder dela nem mesmo pode ser medido pelo menu de estatísticas. Do nada, a cidade inteira parou para ver o homem mais forte e o seu grupo passando. E obviamente, o Asahi saiu correndo para ver o cara. E após o cara ir embora, um outro cara do rank ogro começa a quebrar um restaurante, dizendo que o tal do Siegfried é um merda e tal. Daí, como o nosso protagonista também é um aventureiro de rank ogro, todos da cidade começam a torcer para ele parar esse velho pinguço com o machado na mão. Daí, como o Asahi já combinou tudo com a sua irmã, ele vai para cima do cara e graças a sua irmã, todos puderam comprovar o quão poderoso o nosso protagonista é, sendo que esse poder, obviamente, é todo da irmã do cara. Ao fim do dia, o Asahi foi obrigado a cumprir o que ele prometeu à sua irmã, que basicamente era qualquer coisa que ela desejasse dele. E o que ela pediu? Ah, meu parceiro, aquelas coisas, né? No início do episódio seguinte, lá estava o Asahi matando um único slime para subir de nível. Enquanto isso, a irmã dele devastou milhares de slimes com apenas uma única magia. E depois daquela sessão de carinho, vemos que o grupo do herói mais forte, o Siegfried, simplesmente tomaram um pau de uma única demonete. E essa demonete está querendo alguém forte para lutar. E bastou ela pensar nisso que a Maia já começou a espiar. Vendo a sua irmã com frio, o Asahi deu seu casaquinho para ela. Porém, a sua irmã gananciosa já foi se esquentar abraçando ele. No dia seguinte, o Asahi vai até a guilda escondido da sua irmã. A Maia obviamente repara que o seu irmão sumiu. Porém, ela acaba se distraindo cheirando a cama dele. Já na guilda, o Asahi fez o seu melhor para conseguir uma missão de rank baixo. E a única que ele conseguiu foi a de coletar cogumelos em uma floresta. Do nada, ele viu uma placa indicando a presença de ursos perigosos. E bom, bastou ver essa placa que realmente um urso bem animado e perigoso apareceu. Nisso, o Asahi começou a correr e até mesmo arremessou cogumelos no urso. E a sorte dele foi que do nada, alguém simplesmente exterminou o urso e pela textura do corpo dessa pessoa, o nosso protagonista obviamente pensou que fosse a sua irmã, pois a sensação aí é muito parecida. Então, ele já saiu agradecendo a sua irmã por tê-lo salvado. Porém, quem o salvou foi uma demonete. E essa demonete meio que curtiu ter sido chamada de irmã mais velha. Do nada, mais ursos aparecem querendo lutar. E para derrotá-los, a demonete arremessa o Asahi no ar e deleta todos os ursos com a sua magia. E logo em seguida, ela pega o nosso protagonista no colo. E depois que ela faz isso, um urso chefão muito bem animado spawna querendo se vingar da demonete. E a primeira coisa que o chefão faz é usar uma magia de fogo para atacar. Já a demonete usa uma barreira para proteger o Asahi do dano. E após exterminar o urso, ela pergunta para o nosso protagonista se ele não conhece um aventureiro novato chamado Asahi. E ela quer encontrar esse aventureiro, pois todos estão dizendo que ele derrotou lagartixas voadoras com apenas um único golpe. Obviamente, ao ouvir isso, o nosso protagonista
protagonista tenta fugir, mas a sua moeda de aventureira acaba caindo, e a Demonete logo saca que ele é o tal do aventureiro que tem eliminado monstros com um único hit. Então o nosso protagonista começa a fugir, e a Demonete chamada Kill Maria vai atrás dele, até que do nada a Kill Maria é atacada pela Maia. Daí começa a Demonete parecer estar querendo roubar a castidade do seu querido irmão. A Maia começa a dar uma lição de moral nela. Irritada, a Kill Maria parte para cima da Maia, e nesse momento vemos que o poder das duas é quase o mesmo, e com apenas uma troca de golpes, a Kill Maria percebeu que a Maia é quem extermina os monstros com um único golpe, e não o Asahi. E animada e com uma possível oponente à altura, a Kill Maria começa a dar tudo que ela tem na batalha, e ao sentir que iria perder a batalha, a Kill Maria decidiu usar o seu truque mágico mais poderoso. Porém, mesmo assim, a Maia a destruiu completamente. E na hora que a Maia iria eliminar a Kill Maria, o Asahi entrou na frente e pediu para sua irmã deixar a Kill Maria viva, pois ela o salvou 2 vezes. Logo, ela é uma pessoa boa e por isso não merece morrer. Em resposta, a Kill Maria pediu para ser eliminada e tal. Pô, ela é um demônio, um dos 6 generais demônios. Bagulho de perdão não combina com ela. Porém, o Asahi respondeu dizendo que as irmãs mais velhas deveriam ouvir o que os irmãos mais novos têm a dizer. E foi assim que a Demonete Kill Maria aceitou ficar viva, mesmo querendo morrer. Alguns dias depois disso, vemos o Asahi fugindo e tacando uma pedra em um Goblin. Essa pedrada tirou só 2 de HP do monstro. E já irritado, o Goblin chama seus amigos Goblins para o ajudar. Daí, como o Goblin quebrou as leis universais do X1, a Maia foi obrigada a torrar ele e os seus amigos. Penalidade máxima. Depois disso, vemos que o Asahi finalmente chegou no nível 10. E pelo visto, esse mundo não permite trapaça. O Asahi não ganhou XP de nenhum monstro que a sua irmã matou. E pelo que ele entendeu, ele só ganha XP se ele sofrer sozinho para eliminar um monstro. Logo, meio que não adiantaria a irmã dele segurar um monstro para eliminar. Em resposta a tudo isso, a Maia diz que não faz sentido ele ficar mais forte, já que ela pode muito bem eliminar todos os monstros para ele. E mesmo isso sendo uma grande verdade, o Asahi ainda deseja ficar mais forte. Por isso, para fugir da sua irmã grudenta, ele decide usar o seu primeiro ponto de habilidade para adquirir uma habilidade de fuga. Porém, por ter pouco MP, ele só consegue usar essa habilidade uma vez. Por isso, ele acaba sendo aí capturado pela sua irmã. Depois disso, o Asahi sai sozinho, e depois de ir na guilda, ele vê um homem sendo roubado. E mesmo sendo fraco, o Asahi decide intervir jogando uma pedra nos bandidos. Daí, no momento em que ele iria ser atacado, o bêbado se levanta e dá conta dos bandidos sozinho. Feito isso, o cara solta aquele jato de vômito no chão. E ao ajudar o cara, o Asahi acaba percebendo que esse é o tal do grande herói. E esse tal de grande herói está se sentindo um merda, pois ele e o seu grupo problemático saíram para derrotar o rei demônio e acabaram tomando um pau do primeiro demônio que eles encontraram. Ao ouvir isso, o Asahi tenta falar que pelo menos ele tem um grupo e que juntos eles conquistaram muitas coisas. Em resposta, o Siegfried contou que ter um grupo não é essas maravilhas que todos imaginam. Na verdade, todos do grupo têm muitos problemas e muitas das vezes os seus ideais não se batem. Por isso, após falharem em derrotar o rei demônio, o grupo do Siegfried acabou se separando. E quando essa conversa acaba, o Asahi volta para a guilda de aventureiros. E lá, ele acaba sendo obrigado a aceitar uma missão de exterminar largatos voadores. Para piorar tudo isso aconteceu tão rápido que ele nem mesmo conseguiu chamar a sua irmã. Então, quando o Asahi pensou que ele iria ir de base, quem apareceu para o salvar dessa vez foi a Kill Maria. E basicamente a Kill Maria só veio atrás dele para poder devolver a identificação do Asahi na guilda. Do nada, mais monstros aparecem. E dessa vez, quem elimina todos é a Maia. Após fazer isso, ela vai até o seu irmão e já vai o levando de volta para casa. Porém, a Kill Maria fica tentando conseguir uma luta com ela novamente. Daí, como a Maia não queria lutar, a Kill Maria foi lá e disse que ela iria roubar o Asahi para ela. E bastou ela fazer isso para a Maia se irritar e já descer um murro na cabeça da Kill Maria. E enquanto as duas brigavam, o Asahi acabou sendo pego por uma largatixa voadora. Então, para salvar o nosso protagonista, a irmã dele deletou o monstro e a Kill Maria o segurou no ar. E essa foi basicamente a primeira vez em que as duas inimigas agiram em conjunto. Tudo isso para salvar o Asahi. No fim, quando a Kill Maria tentou pegar o Asahi para provocar a Maia novamente, o nosso protagonista usou a sua habilidade de fuga para escapar dela. E mesmo que ele tenha fugido da Kill Maria agora, ele explicou que só pode usar essa magia uma vez. Logo, ele é muito grato por ela tê-lo salvado. Sem mais ânimo para lutar, a Kill Maria acaba indo embora. E enquanto ela saía de perto, a Maia já estava falando para a Asahi jogar sal para essa assombração nunca mais aparecer. E depois de mais um tempo nesse mundo, vemos que o Asahi está ficando sem grana para bancar a pousada. Por isso, ele quer a missão que dá mais dinheiro no momento. Em resposta, a atendente da guilda mostrou a ele uma missão que tem uma casa como recompensa. E, obviamente, o Asahi aceita, porém a missão se tratava de exorcizar um espírito maligno. Então, quando o nosso protagonista fala com a sua irmã sobre essa missão, ela diz não ter nenhuma habilidade para realizar exorcismos. Porém, por achar o seu irmão muito fofo quando fica assustado, ela decide ir até lá dar uma olhada nesse tal de espírito. Durante o caminho para o lugar, a Maia começa a se lembrar de como o Asahi ficou muito fofo assustado com um certo jogo de terror. E bom, ao chegar na casa e tentar entrar nela, o nosso protagonista percebe que a casa está sugando a mana de quem tenta entrar. Então, a Maia mete a mão na maçaneta e nesse momento, o espírito que estava sugando a mana de quem encostava na porta, meio que fez o som de ter se engasgado com algo muito grande. E obviamente deve ter sido a mana da Maia. Após entrar nessa casa, a Maia e o Asahi já ficam animados
animados aí para no futuro reivindicar essa casa para ele. Porém, eles ainda precisam lidar com o fantasma, e bastou a Maya pensar nisso que o fantasma começou a atacar o Asahi. Então, depois do nosso protagonista ser alvo de vários ataques, a Maya manda o fantasma aparecer logo. Nisso, o fantasma realmente aparece, e pela Maya ser muito poderosa, o fantasma decide possuir o corpo dela, obviamente para poder controlar esse corpo poderoso. Ao ser possuída, a Maya começou a andar na direção do Asahi, e quando tudo parecia estar perdido para o nosso protagonista, a Kiyomari abriu a porta e disse que finalmente achou eles. E quando o Asahi explica para ela que a Maya foi dominada por um fantasma, a Kiyomari se enche de raiva, pois a sua maior rival perdeu para um fantasma inútil. Daí, quando a Kiyomari se preparou para lutar, o Asahi pulou em cima dela e pediu para a mulher não destruir essa casa, pois quando ele e a Maya terminarem essa missão, essa casa será a recompensa pela conclusão. Logo não pode quebrar, pô, sai fora. Então, para lutar sem destruir tudo, a Kiyomari puxa um barril super resistente e chama um fantasma inútil para uma queda de braços. E no momento em que a batalha das duas irmãs super fortes começa, a Kiyomari percebe algo e logo em seguida vemos que ela perdeu a queda de braços. Então, após derrotar a Kiyomari, a Maya parte para cima do Asahi. Nesse momento, o nosso protagonista chama pela sua querida e amada irmã. E quando ele faz isso, a Maya sai do controle do fantasma e já ativa o seu modo mal intencionada para cima do seu irmão. No fim, ela revelou que não havia sido completamente dominada. Na verdade, ela estava dividindo a sua consciência com o fantasma, mas ela era muito mais forte que ele e podia derrotá-lo a qualquer instante. No fim, a missão foi concluída e essa casa passou a ser dos dois irmãos. Depois dessa missão, os nossos personagens principais foram parar em uma dungeon a mando da guilda. Lá, o Asahi estava animadão, pois o maior sonho dele era explorar uma dungeon. Então, usando todo o conhecimento obtido através de jogos, ele aperta sem querer um botão na parede e uma bola gigante de pedra vem rolando na direção dele. E quando a diversão de como escapar de uma bola começou, a Maya foi lá e detonou a armadilha com um único soco. Depois disso, a cena corta para o Asahi aceitando essa missão. E bom, de início, ele foi sozinho para a floresta tentar concluir essa masmorra. E durante o caminho, a Maya estava usando seu olhar intimidador para afastar os monstros do seu irmão. E no momento em que o cara iria entrar na masmorra, ela apareceu e os dois acabaram indo juntos lá para dentro. E se a Maya não fosse mega overpower, o seu irmão já teria feito ela morrer nessa dungeon diversas vezes, pois o cara tem um talento incrível para se envolver em confusão. Por conta de todo o perigo, a Maya decide segurar a mão do seu irmão, até que do nada, alguns esqueletos aparecem. E quando a Maya iria explodir tudo com a sua magia, o Asahi pula em cima dela e diz que se ela usar magia nessa masmorra, provavelmente tudo irá desmoronar em cima deles. E quando nosso protagonista usou a sua incrível habilidade de arremessar pedras, o esqueleto inimigo rebateu a pedra dele. E já que as habilidades do seu irmãozinho não são o bastante, a Maya foi lá e desceu a porrada nas caveiras. E quando os dois zeraram essa dungeon, eles acabaram encontrando os filhotes daquele urso-chefe que a Kiyomari evaporou. E por conta disso, o nosso protagonista decidiu mentir para a guilda de aventureiros, dizendo que esse lugar não deve ser explorado, pois ele pode desmoronar a qualquer momento. Assim, graças a essa mentira, os ursinhos vão ficar vivos e no futuro vão se tornar novos ursos chefões. Ao saírem dessa masmorra, a Maya obviamente volta a se grudar no Asahi. Então ele meio que disse que deseja ficar sozinho, e isso deixa seu irmão um pouco triste, né? Mas logo esse assunto é mudado para um papo sobre janta. Então, para fazer uma janta mais que perfeita, a Maya mete o pé e deixa o Asahi sozinho com vários lobos. E depois de correr 50 metros em 7,5 segundos e chegar na cidade, uma moça da cidade tenta pedir algumas informações ao Asahi. E chegando mais perto dela, o nosso protagonista acaba sentindo algo ruim vindo dessa moça. E isso só aconteceu pois o cara está sempre envolvido em algum tipo de perigo. Então ele meio que já desenvolveu uma certa sensibilidade a coisas perigosas. E para a surpresa do nosso protagonista, essa mulher era a própria Kiyomari usando uma magia para disfarçar o seu visual demoníaco. E usando essa aparência, a Kiyomari pede para o Asahi mostrar para ela essa sociedade em que os humanos vivem. Então, as primeiras coisas que ela vai reparando nesse mundo é a grande quantidade de humanos fracos na rua. Logo em seguida, ela vê um cavalinho e por incrível que pareça, a Kiyomari fica toda animada com uma ponte feita para seres inúteis que não conseguem pular de um lado para o outro do rio. Ao fim do dia, o Asahi a levou para ver a cidade aí de cima e ela achou essa vista muito braba. Então, lá em cima, a Kiyomari chamou o Asahi para se tornar um demônio e ir embora dessa cidade com ela. Ao fazer isso, ele iria se tornar muito mais forte. Em resposta, ele disse que não podia fazer isso, pois ele de maneira alguma abandonaria sua irmã mais velha. E antes de ir para casa, como o Asahi havia explorado aquela dungeon, ele foi até a guilda para receber o seu prêmio. E lá, a atendente ficou meio bolada em ver uma garota muito bonita agarrada no seu herói favorito. Com a grana da missão em suas mãos, nosso protagonista levou a Kiyomari para comer. E depois de encher bastante o bucho, a demonete tentou sair sem pagar. Daí, para evitar confusão, o Asahi acabou zerando sua carteira para pagar tudo que ela comeu. Na hora de ir para casa, por incrível que pareça, o Asahi acabou dando de cara com Siegfried. E ao ver a Kiyomari disfarçada, o cara meio que sentiu uma sensação ruim, como se uma cobra picasse ele. Mas o Siegfried acabou achando que isso foi o efeito da bebida que ele acabou de tomar. E chegando em casa, o Asahi e a Kiyomari tentam pregar uma peça fingindo que essa donzela humana era a namorada do nosso protagonista. Porém, a Maya rapidamente sente facilmente a aura da Kiyomari e já desce a porrada nela. Logo em seguida, a Maya mostra a quantidade enorme de comida que ela fez. Porém, o Asahi já havia
havia comido pra caramba na rua. E antes que ele pudesse falar isso, a Kiyomari usou uma magia para esvaziar o estômago do nosso protagonista e o deixar cheio de fome. E na hora que a Kiyomari pensou que ela também iria comer, a Maya foi lá e disse que não. Mas no fim, por conta do pedido do Asahi, ela acabou deixando a Demonete se juntar à janta. Nesse dia, a Kiyomari comeu uma das melhores comidas que ela já provou em toda a sua vida. E obviamente, a Maya adorou receber alguns elogios. E no episódio seguinte, temos uma sacerdotisa sendo enviada para encontrar e servir o grande herói. E de acordo com a mãe da garota, o grande herói é uma pessoa muito forte e humilde. E depois disso aí, a cena corta para o Asahi fechando aquilo em um único lobo. Porém, depois que ele faz isso, um lobo grandão aparece boladão. E o Asahi só não o apanhou do lobo, pois a sua irmã chegou usando uma magia para afundar esse lobo no solo. Afundou bem, afundou o tamanho do buraco. Nossa, foi conhecer o Satanás. Feito isso, a Maya viu que o seu irmão estava com um pequeno ferimento. Daí a Maya já puxou logo uma poção de ultra cura que provavelmente custou todas as economias deles. Tudo isso para curar esse simples ferimento. Porém, como o Asahi sempre disse que basta dar uma lambida que o ferimento sara, a Maya já botou a língua para fora e saiu correndo atrás dele. Daí, como o Asahi já melhorou um pouco mais as suas habilidades, ele conseguiu fugir da Maya usando um escape. Nisso, ele para em frente à cidade e logo acaba tendo que abrir caminho para alguns aventureiros arrogantes passarem. Depois que ele faz isso do nada, aquela garota de cabelo branco esbarra nele. E obviamente, o Asahi estende sua mão para ajudá-la. E nesse momento, a garota o cura e depois começa a nutrir uma sensação de que ele é o seu tão querido e amado grande herói. Depois disso, a Maya alcança o Asahi para o lamber. No entanto, ele já havia sido curado. E foi só nesse momento que a Maya descobriu que existem pessoas capazes de usar magia de cura. E bom, na visão dela, essas pessoas são tipo como potes de cura ambulante. Sério, é isso que ela enxerga. Eu só sei que ao chegarem na guilda, a atendente foi lá e disse ao Asahi e a Maya que uma masmorra na base da montanha foi descoberta. E como existem rumores de tesouros de ouro e prata enterrados lá, vários aventureiros partiram para essa masmorra. O problema é que tem um certo grupo que foi para lá e não retornou. Após a atendente falar isso, a cena corta para Sophie, que no caso é aquela garota da cura, correndo de um monstro de tentáculos. E antes que uma cena pior e imprópria pudesse acontecer, o Asahi chega segurando ela e logo em seguida a irmã dele dá insta-kill no monstro. Um tempo depois, a Sophie acorda toda melada ao lado dos seus péssimos companheiros. Nesse momento, ela se lembra do Asahi, e agora que ela foi salva por ele, ela realmente bota fé de que ele seja o verdadeiro grande herói. Por isso, enquanto o Asahi e a Maya estavam batendo aquele rango numa lojinha, a Sophie aparece chamando o Asahi de grande herói. E enquanto a garota o elogiava e dizia que queria ser a serva dele, o Asahi estava pensando que a sua irmã iria surrar a Sophie. Porém, contrariando completamente o que ele pensava, a irmã dele adorou essa garota. Tudo isso porque ela fica elogiando o Asahi sem parar. Nesse momento, os parceiros derrotados da Sophie aparecem querendo falar merda para a garota. Em resposta, a Sophie abriu a boca e xingou eles com tudo que ela podia. E quando esses caras se irritam e dizem que vão descer a mão nela, a garota puxa logo seu grande e querido grande herói como escudo. Nesse momento, a Maya jogou logo aquela pimentinha no ar e nocauteou os inimigos do nosso protagonista em 1 milissegundo. Por isso, todos, inclusive a Sophie, acreditaram que o Asahi fez isso. Depois disso tudo, no dia seguinte, vemos o Asahi indo sozinho na guilda procurar por mais uma missão de gente fraca. Nesse dia, ele conseguiu uma missão de coletar o mel de abelhas assassina. E por ele estar sozinho, essa missão iria ser muito difícil. Porém, graças à aparição repentina da Sophie querendo ser a sua parceira, o nosso protagonista mete o pé para a missão acreditando que vai tudo dar certo. E enquanto ele sofria para eliminar algumas abelhas grandinhas, e a Sophie começa a perguntar o porquê ele está sofrendo para derrotar essas abelhinhas, e ele responder que é porque, pô, não pode matar tudo, né, pô, tem que pegar leve. Vemos que a Maya estava caindo na porrada com a Kiyomari no meio de uma floresta bem distante dali. E bom, de volta ao nosso protagonista, eu só sei que para acabar logo a missão deles, a Sophie teve a incrível ideia de ir até o covil das abelhas e trazer o chefão para o Asahi eliminar. Porém, obviamente, o Asahi começou a correr. Daí, como a Sophie caiu durante a corrida, ele foi obrigado a voltar e encarar o chefe abelha frente a frente. E no exato momento em que a merda iria acontecer, um grande pilar cai exatamente em cima da abelha. Desse jeito, a Sophie começou a acreditar que o nosso protagonista fez a braba, usando uma magia de pedra e de terra para fechar aqui o abelhona. No fim, a Sophie meteu o pé e foi direto para a guilda relatar que a missão foi cumprida. Quando ela saiu, a Maya e a Kiyomari apareceram. E no fim, de acordo com a Maya, esse pilar de pedra foi lançado por ela na direção da Kiyomari. Porém, a Demonete desviou e o pilar quase acertou o Asahi. No fim, enquanto a Maya e a Kiyomari discutiam o que iria ser feito para o jantar, vemos que a Sophie foi até a guilda e ficou esperando o Asahi ir lá para pegar a parte do dinheiro dele. E bom, ela ficou esperando o cara lá até a noite virar e o dia chegar. E logo pela manhã, o nosso protagonista acabou se deparando com a Sophie o esperando. E ao entender o que a garota havia acabado de fazer por ele, que no caso foi ficar da noite até o dia, e esperando ele aparecer ali, obviamente o Asahi foi lá e pediu desculpas. Enfim galera, like, compartilha e faça a parte 2, beleza? Só ficar aguardando que em breve tá aí no canal.